Oiê! Depois do capítulo 4, tive que beber uma aguinha. Mas tá muito legal o livro, gente. Me acompanhe então agora no capítulo 5, O Maior Vendedor do Mundo. O meu nome é Moema Beduski e eu vou te levar nesse passeio por esse livro. Desfrute. Hafid seguiu devagar, a cabeça caída para não mais notar a estrela espalhando seu caminho de luz diante dele. Por que cometer um ato tão tolo? Não conhecia aquelas pessoas na gruta. Por que não tentara vender-lhes a túnica? O que diria Patros e os outros? Eles rolariam no chão quando soubessem que dera de graça a túnica que se incumbira de vender. E para um menino desconhecido, numa gruta. Rebuscou na cabeça uma história que pudesse contar a Patros. Talvez pudesse dizer que a túnica fora roubada de seu animal enquanto estava no refeitório. Creria Patros em tal história? Afinal de contas, havia muitos bandidos na terra. E se Patros acreditasse, não seria então culpado de desleixo? Logo alcançou o caminho que levava ao jardim de Getsemane. Desmontou e encaminhou-se cansadamente à frente da mula até chegar à caravana. A luz do céu parecia a luz do dia, e o momento que temia rapidamente se avizinhou, assim que viu seu amo Patros do lado de fora da tenda, fitando os céus. Hafid permaneceu inerte, mas o ancião notou-o quase que imediatamente. Havia pavor na voz de Patros quando se aproximou do jovem e perguntou: "Você veio diretamente de Belém?" "Sim, amo." "Não está alarmado por essa estrela o acompanhar?" "Não notei, senhor." "Não notou? Senti-me incapaz de sair deste lugar logo que a vi erguer-se sobre Belém há quase 2 horas. Nunca vi estrela com mais cor e brilho. Logo que a vi, ela começou a mover-se e aproximar-se de nossa caravana. Agora que está bem em cima, você aparece, e pelos deuses ela não se move mais." Patros acercou-se de Hafid e examinou a face do jovem enquanto perguntava: "Você participou de algum fato extraordinário lá em Belém?" "Não, senhor." O ancião franziu a testa como a pensar profundamente. "Nunca conheci uma noite ou experiência tão grandiosa como esta." Hafid hesitou. "Eu também jamais esquecerei essa noite, meu senhor." Oh, então alguma coisa realmente aconteceu. Como é que você voltou em hora tão tardia?" Hafid ficou em silêncio enquanto o ancião soltava, apalpando o embrulho do lombo da mula. "Está vazio! Êxito! Finalmente! Venha à minha tenda e conte-me o que se passou. Já que os deuses transformaram a noite em dia, eu não posso dormir. E talvez suas palavras forneçam alguma pista quanto à razão de uma estrela seguir um guardador de camelos." Patros reclinou-se na cama e ouviu de olhos fechados a longa história de Hafid em Belém, de infindáveis recusas, malogros e insultos. Vez por outra, assentia a cabeça, como quando Hafid descreveu o mercador de cerâmica que o expulsara corporalmente de sua loja, e sorriu ao ouvir que um soldado romano lhe atirara a túnica ao rosto quando o jovem vendedor se recusara a abaixar o preço. Finalmente, Hafid, com a voz áspera e velada, descrevia as dúvidas que o haviam assaltado na hospedaria naquela mesma noite. Patros o interrompeu. "Conte-me, Hafid, as dúvidas, uma por uma. O que lhe passou pela cabeça quando se sentou lamentando a sorte." Após Hafid nomeá-las todas, dando o melhor de sua memória, o ancião perguntou: "Agora, que pensamento finalmente entrou-lhe pela cabeça e expulsou as suas dúvidas, dando-lhe nova coragem para se decidir a tentar de novo vender a túnica no dia seguinte?" Hafid ponderou sua resposta por um momento e então disse: "Eu pensei apenas na filha de Kauné. Mesmo naquela imunda hospedaria, eu sabia que jamais poderia vê-la outra vez. Se eu fracassasse..." E então a voz de Hafid faltou. "Mas eu falhei a ela de qualquer forma." Falhou? Não entendo. Você não voltou com a túnica?"
Em voz tão baixa que Patros teve de se curvar à frente para ouvir, Rafide contou-lhe o incidente da gruta. O menino, a túnica. Enquanto o jovem falava, Patros relanceava os olhos repetidamente pela entrada aberta da tenda e pelo brilho além que ainda iluminava o chão do campo. Um sorriso ganhou forma em seu rosto perplexo e ele não notou que o rapaz interrompera a história e soluçava. Pausa aqui para um comentário meu, que apesar que eu tô lendo para vocês, eu tenho que falar. Me emociona muito essa história. E se a gente for comparar com a nossa vida, quantas coisas impedem a gente, às vezes, de dar continuidade a algum objetivo? E às vezes a gente pensa que talvez ao fazer algo que parecia impróprio no momento, foi algo que mudou completamente a nossa jornada, né? Então eu peço licença para fazer alguns comentários e para dizer que sim, eu vou ler esse livro com toda a minha emoção e verdade para vocês, tá bom? Continuando. Logo os soluços amainaram e houve apenas silêncio na grade da tenda. Rafide não ousava fitar o amo. Fracassara e provara que não estava em condições de ser mais que um simples guardador de camelos. Combateu a ânsia de virar-se de um salto e fugir da tenda. Sentiu então a mão do grande vendedor no ombro e forçou-se a olhar o amo nos olhos.